Você já parou para pensar que a história da humanidade não começou com você, que somos apenas mais uma parte de uma jornada que começou milhões de anos antes? E se eu te dissesse que, ao longo da história, existiram várias outras espécies humanas, algumas das quais desapareceram sem deixar vestígios, enquanto outras ainda vivem dentro de nós em nossos genes? Prepare-se para uma viagem no tempo, onde o mistério da evolução humana é muito mais complexa do que imaginamos. A história que conhecemos sobre a origem da humanidade é apenas a ponta do iceberg. Milhões de anos atrás, o planeta era habitado por diversas espécies do gênero Homo, cada uma com suas características e habilidades únicas. Algumas desapareceram sem deixar rastro, outras, por sua vez, se cruzaram com nossos ancestrais, e é possível que alguns de seus traços ainda estejam vivos em nós até hoje. Como sobreviver em um mundo selvagem, onde predadores gigantes como leões e tigres de dentes de sabre vagavam pela terra? E o que podemos aprender com essas espécies que caminharam antes de nós? Vamos mergulhar fundo na evolução humana e descobrir o que realmente aconteceu. Vamos começar nossa jornada na África, entre 2 milhões e 400 anos, e 1 milhão e 400 anos atrás, com o Australopithecus, uma das primeiras espécies humanas a usar ferramentas. Ele era pequeno, cerca de 1,30 m, mas já demonstrava uma inteligência prática impressionante. Ele não apenas usava ferramentas de pedra, mas também transformava o ambiente ao seu redor, adaptando-se ao mundo selvagem em que vivia. Isso não era apenas sobrevivência, era uma demonstração de como a inteligência prática começou a se desenvolver. Avançando para 2 milhões de anos atrás, encontramos o Homo rudolfensis. Ele era mais robusto, com dentes grandes e uma constituição forte. Esse ser humano primitivo era um especialista da savana, vivendo de frutas, raízes e pequenos animais. A adaptação ao ambiente foi crucial para sua sobrevivência, e seus conhecimentos sobre a natureza permitiram que ele dominasse o território. Um verdadeiro estrategista do mundo selvagem. O Homo erectus, que surgiu cerca de 1 milhão e 900 anos atrás, foi um dos primeiros seres humanos a dominar o fogo. Imagine controlar uma ferramenta tão poderosa, que não só ajudava a cozinhar alimentos, mas também protegia contra os predadores e aquecia os grupos em noites geladas. Este humano era grande, com uma altura média de 1,70 m, e se espalhou pela África, Ásia e Europa, atravessando rios e florestas densas, desafiando o perigo a cada passo. Sua resistência e capacidade de adaptação foram responsáveis por sua sobrevivência por mais de 1 milhão de anos. E então chegamos ao Homo ergaster, uma versão africana do Homo erectus, mais ágil e com um corpo mais proporcional, ideal para percorrer grandes distâncias. Ele se alimentava de grandes animais como antílopes, mas também coletava frutos e raízes. Mas o mais impressionante era sua capacidade de organizar caçadas em grupo, algo essencial para sobreviver na imensidão da savana africana. Cerca de 900 mil anos atrás, o Homo antecessor surge na Europa. Este ser humano apresenta um rosto surpreendentemente moderno, com traços que lembram muito os nossos. Seu comportamento social também era mais sofisticado do que pensávamos. Ele caçava, coletava alimentos e, em momentos extremos, até praticava o canibalismo. Uma adaptação à dura realidade da Europa daquela época. Outro grande capítulo da nossa história é o do Homo neanderthalensis, mais conhecido como Neandertal. Essa espécie, que viveu entre 400 mil e 40 mil anos atrás, é frequentemente retratada como bruta e primitiva, mas isso é um erro. Os neandertais eram muito mais inteligentes do que pensávamos. Eles caçavam grandes mamíferos, como mamutes, e tinham uma cultura social avançada, com rituais funerários e produção de joias. O mais interessante, nós Homo sapiens, carregamos até hoje parte do DNA dos neandertais. Com a descoberta do Homo denisova em 2010 na Sibéria, aprendemos mais uma vez que a diversidade humana era ainda mais ampla do que imaginávamos. Os denisovanos eram fisicamente diferentes dos neandertais, mas suas habilidades de adaptação aos climas frios da Ásia os tornaram uma espécie única. E o mais surpreendente, seus genes ainda podem ser encontrados em algumas populações modernas. Por fim, os Homo floresiensis, uma espécie encontrada na Indonésia, eram pequenos, com cerca de 1 metro de altura,
mas com uma capacidade de adaptação impressionante. Eles viviam em ilhas isoladas e sobreviveram até pelo menos 50 mil anos atrás. Alguns acreditam que esses humanos pequenos podem ter inspirado as lendas locais sobre pequenos homens da floresta. Curioso, não é? E como não poderia deixar de ser, a descoberta recente do Homo luzonensis nas Filipinas em 2019 apenas confirma que a diversidade de espécies humanas ainda é um grande enigma. Eles eram pequenos, com características antigas e modernas, e ainda permanecem envoltos em mistérios. A Ásia, como caldeirão de experimentos humanos, continua a nos surpreender. Ao olharmos para o passado, vemos que a humanidade não foi uma linha reta de evolução, mas sim um emaranhado de experimentos da natureza. Muitas dessas espécies, embora tenham desaparecido, ainda vivem em nós, em nossos genes. Cada uma delas teve sua chance de brilhar, e a razão pela qual nós, Homo sapiens, prevalecemos, não foi pela força ou pelo tamanho, mas pela nossa capacidade de nos adaptarmos, cooperarmos e utilizarmos a inteligência prática para sobreviver.